Alguma vez você já acordou se sentindo bem, colocou aquela roupa que você gosta e foi até a balança, se pesou e quando você percebeu o número que estava na balança, o seu dia acabou ali? E pior, você já ouviu de alguém que poderia te apoiar, de alguém que está ali com você todos os dias, que você precisa se cuidar, que você precisa ficar em forma, que você não está bem, que você precisa mudar os seus hábitos. Enquanto essa pessoa vive na internet, olhando corpos padrões, se espelhando naquele tipo de performance. Então eu queria te dizer que se seu humor e a sua autoestima depende de uma métrica que você vê numa balança ou da opinião de outra pessoa, você tem que entender que você está sendo refém de uma métrica que mente para você. Olá, eu sou a Judaiana Nóbrega, aqui é o canal Simplesmente Nutrir e hoje eu quero mostrar para você como o peso de se pesar está escondendo uma loba que existe aí dentro. Já conto com o seu joinha para que a gente possa quebrar este ciclo. Vem comigo. Olá, minha Nutri amiga. Eu sei que dói ser o escudo da família, carregar um peso enorme nas costas, responsabilidades inúmeras e ainda se sentir um lixo porque o peso da balança não desce, porque você não está no padrão que é conceitual pela sociedade, ainda mais hoje em tempos de internet. Você é linda e potente, mas o cansaço e as críticas estão acabando com seu brilho. Mas eu quero separar os fatos aqui. Você tem que parar de misturar o peso da balança com quem você é. O peso da balança é uma coisa, a sua história é outra. O peso da balança é um dado bruto, mas ele não conta a sua história, não define quem você é, muito menos a sua saúde. Você sabia disso? O peso da balança não define a sua saúde, não define quem você é por dentro, não define o que você faz, não define a sua qualidade de vida. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre composição corporal e peso bruto? A ciência da antropometria explica e já define que o nosso peso é composto por massa óssea, massa muscular, o peso dos nossos órgãos, água e tudo mais que compõe o nosso corpo. Aquele peso que você vê na balança está tudo isso incluído. Se você começou a treinar, a malhar, a ter uma alimentação mais equilibrada, a tendência é que você ganhe músculos e perca gordura, tá? Músculo é mais denso e a gordura é mais fluida. Não sei se você já viu pela internet, já viu em algum lugar mostrando a diferença, por exemplo, de 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, que são volumes totalmente diferentes um do outro. É como você comparar 1 quilo de, vamos dizer, de ferro com 1 quilo de penas. Quem vai ter mais volume, o ferro ou a pena? Porém, os dois vão ter o mesmo peso, obviamente, né? Se você pega 1 quilo de ferro e pesa de 1 quilo, e você vai pegar 1 quilo de penas, quantos sacos de penas você vai precisar para pesar 1 quilo de pena? Mas o peso é o mesmo. O que vai mudar é a densidade, onde o ferro vai ser bem pouquinho e as penas serão muitas penas. E a mesma coisa ocorre com os nossos músculos e a nossa gordura, tá? Enquanto a gordura ela é mais fluida, ela tem um volume maior, os nossos músculos são mais densos. Já parte daí. A balança estaciona, mas o seu corpo está mudando. O IMC, que é aquela fórmula que nós usamos, onde nós fazemos uma relação do peso para com a altura, ainda assim é a porta de entrada, para termos uma ideia onde nós estamos. Porém, ele não é tudo. O IMC, ele não avalia a nossa composição corporal. E quando você veste uma roupa, onde antes você não ficava bem nesta roupa, e neste momento você ficou, porém com a balança permanecendo no mesmo número, temos sim uma grande diferença no seu corpo, que não se trata só do seu peso. Como nutricionista eu já vi de tudo. Pacientes magras, padrão Instagram, porém com marcadores biológicos totalmente desequilibrados. Quando a gente vê o exame de sangue desta pessoa, percebemos que a vida dela, a saúde dela não está boa. Em contrapartida, eu já peguei pacientes consideradas fora do padrão, cujo seus marcadores biológicos, seus exames sanguíneos estavam todos perfeitos e equilibrados. Será que o peso da balança diz respeito só a um estilo de vida fora do contexto que não é considerado saudável? Já parte daí. A saúde é dada de acordo com os seus parâmetros e marcadores biológicos. É a sua pressão arterial bem boa, são seus exames de colesterol, triglicerídeos, vitamina D, que é importante. Enfim, todos esses exames precisam estar
bem, precisam estar bem regulados. E aí sim você pode dizer o que é que você pode melhorar ou não na sua saúde. Não é um peso bruto da balança que vai dizer se você está bem ou não. O seu peso, a sua composição corporal, vamos dizer, o seu biotipo, vamos dizer, é influenciado por vários fatores. Existe o fator genético, hormônios e também, e eu poderia até dizer que principalmente o seu nível de estresse. E é por aqui, minha amiga, que você deve começar, ser o seu pontapé inicial para que você tenha o corpo dos seus sonhos. Entende a lógica? Não se constrói um prédio a partir do 10º andar. A gente constrói, a gente não, né, que eu não sou engenheira, mas os engenheiros, as pessoas que trabalham nisso aí, começam a construir um prédio a partir de suas bases. E a base, nesse caso, está influenciado pelo seu estresse, pelos seus hormônios e também pela sua genética. Obviamente que a ciência está evoluindo muito, mas a genética ainda é a genética, né? O que é que a gente pode fazer? A genética a gente não pode mudar, né? A gente tem um biotipo, a gente tem um biotipo familiar. Isso aí não pode mudar, mas a gente pode mudar sim a nossa qualidade de vida, para começar, para poder fazer alterações hormonais de forma saudável e também diminuir a carga de estresse. Sim, é possível, mesmo trabalhando, mesmo sendo mãe, mesmo sendo o pilar de sustentação da sua família, tá? E um corpo dos sonhos não se constrói apenas indo para a academia, se alimentando daquelas coisas que a gente vê na internet que as blogueiras fazem, que é para vender produto, como a gente já conversou num outro vídeo aí passado. Não é verdade? Então, assim, o corpo dos sonhos se constrói com muita saúde. Qual é o alicerce, qual é a base da construção da nossa casa, que é o nosso corpo? É começar a mudar os nossos hábitos de saúde, tá? E o terceiro ponto que eu quero falar sobre o que influencia o peso na balança é o cortisol e o ambiente tóxico onde você está inserida. Viver sendo criticada, principalmente por aqueles que a gente mais ama, eleva nosso cortisol. Esse hormônio alto eleva a retenção de líquido e trava a queima de gordura. Você sabia disso? Não? Pois agora você está sabendo. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Às vezes o que te impede de emagrecer não é o que você come, mas é o ambiente que te consome. Entendeu? Se liga nisto. E agora vamos às dicas práticas, né? Porque não adianta de nada eu ter falado tudo isso sem dizer o que é que você deve fazer, não é verdade? Então vamos lá. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa a fazer é trocar a balança pelos exames. Esquece aquela balança. Se eu fosse você, eu pegaria aquela balança que encontra-se tão fácil e acessível, seja no banheiro, seja no seu quarto, seja no Google, colocar em algum lugar de difícil acesso, tipo embaixo da cama, lá no meio da sua cama, ou então em cima do armário, do guarda-roupa, que é uma coisa que é para você usar esporadicamente, uma vez por mês que seja, já que você está nesse processo, entendeu? Mas vamos trocar em primeira mão a balança pelos exames. Foque nos exames de glicemia, que é para ver como é que está o açúcar no seu sangue, como é que está essa taxa de glicose, e também os exames voltados para o colesterol, triglicerídeos. Esses são os principais e primeiros exames básicos que você tem que fazer. Isso é vida, isso é longevidade. Calça de verdade, uma calça. Eu acho que todos nós temos uma calça jeans, temos uma roupa que nós deixamos no armário e que pode servir de parâmetro para que a gente saiba como é que está o nosso corpo. Lembra daquela roupa que você vestiu logo no início desse vídeo e que você estava se sentindo bem? Pode ser esta roupa, entendeu? Então assim, foque numa roupa, numa calça. A melhor dica é a calça jeans, uma calça jeans que não estica, tá? E mantenha essa calça como parâmetro. Obviamente que você também não vai usar uma calça, você não vai buscar uma calça que esteja, sei lá, 4 números abaixo do que você está hoje. Mas pense numa calça que você usava em um passado não tão distante, sei lá, 1 ou 2 números abaixo daquele que você está usando atualmente, e faça o teste, vai vestindo essa calça, vai mudando as suas rotinas, né, para você treinar mais, para você se exercitar mais. Eu não gosto de usar esse termo treinar, porque para mim treino é uma coisa que a gente faz para alguma coisa. A gente treina a dança para, sei lá, para uma apresentação. Eu não gosto desse termo, apesar de ser nutricionista e nesse meio usa-se muito esse termo, mas eu prefiro usar o termo se exercitar, porque exercitar existe uma gama de exercícios que você pode fazer a partir até mesmo da sua casa. Pular corda é um exercício, caminhar é um exercício, enfim, andar de bicicleta, se você gosta, é um exercício. Então assim, procure se exercitar,
Busque alimentos que realmente vai fazer a diferença no seu dia, sem exagero, sem entrar numa roda viva de influências da internet, tá? De acordo com a sua realidade, busque alimentos que são mais saudáveis e que vai fazer uma diferença na sua saúde. E o terceiro ponto, que é super importante para melhorar essa sua autoestima, é você ter o seu dia da loba, o seu dia de loba, que é você ter um dia para você. É o dia onde você vai se arrumar. Você não vai pensar em pessoas, em terceiras pessoas que possam conviver com você. Você vai se arrumar, você vai se sentir bem nesse dia. Nesse dia você vai arrumar seu cabelo, você vai lavar seu cabelo com os melhores produtos que você possa ter acesso. Você vai escovar do seu jeito, você vai vestir uma roupa que você goste, que você se sinta bem, dentro do seu contexto, dentro daquela realidade corporal que você esteja neste momento. Vai colocar uma maquiagem. Se você puder sair neste dia, ótimo, nem que seja para ir tomar um café numa cafeteria com uma amiga ou sozinha. Você não precisa de ninguém para você estar no seu dia da loba. Mas é para você ir a um cinema, ir passear no shopping que seja, sei lá, para ir tomar um caldo de cana numa lanchonete da cidade. Qualquer coisa, mas algo que faça você se sentir bem, você se sentir viva. Diga, poxa, eu ainda sou uma mulher bonita, ainda existe beleza dentro de mim. Olha só como eu sou linda dentro da minha realidade, né? E principalmente, você não vai se comparar com ninguém neste dia. Você só pode se comparar com você mesma. Tá bem? Vamos fazer isso juntas. É o nosso acordo aqui. Então, minha Nutriamiga, eu espero que você entenda que saúde é liberdade. Você é o pilar, você é a força, mas você também merece ser amada. A começar de você mesma. Não espere que ninguém te ame. Você tem que começar a ser amada. Para que o mundo te ame, você primeiro tem que se amar. Eu queria perguntar se você tem alguma amiga, se você conhece alguém que está passando por um problema semelhante a este que nós conversamos. Se você tiver, eu peço a gentileza que envie este vídeo para ela. Vamos fazer uma geração de lobas. Vamos fazer uma matilha neste mundo, que é criar novas lobas, que primeiro vai se amar, primeiro vai se cuidar, antes de amar os outros, antes de cuidar dos outros. Eu não estou querendo dizer com isso que é para você ser egocêntrica nem egoísta. Mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu quero apenas que você melhore a sua autoestima, que é para você ter força, para você continuar brilhando, porque é o que você merece. E agora eu quero deixar em aberto aqui, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia de como anda o seu processo, como você está se sentindo atualmente. Se você já se sentiu diminuída por alguma coisa que eu já falei neste vídeo, por olhar a balança e perceber que aquele número que você não gosta, ele não consegue diminuir. Ou porque alguém falou algo que veio a diminuir a sua autoestima, principalmente alguém que te ama. Vamos conversar. E também eu quero saber se você já conseguiu melhorar isto, como você conseguiu mudar esta sua condição de não se amar para dizer, eu me amo e eu me sinto bem com aquilo que eu tenho. Porque eu me cuido, porque eu me valorizo, porque eu estou cuidando um pouquinho mais de mim. Eu quero saber também da sua vitória. Eu quero saber também um pouco da sua trajetória neste processo todinho. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.